Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do Canal Educação. Sou Georgia Soares, professora do primeiro ano, professora de Educação Física aqui do Canal Educação. E vamos começar a nossa aula, né, pessoal? Meu povo, eu tô melhorando, graças a Deus, a base dos corticoides aí, mas ainda tem um pouco de rouquidão. Se por acaso vocês ficaram sem entender um pouquinho, pode pedir que eu retorno, tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Mas meu bom dia todo especial vai para a escola, hein, Flávio? Tu deixa eu dar uma olhadinha aí para quem tá por aí. Deixa eu só ver, né? Eita, rapaz, eu tô tão feliz esses dias, você não tem ideia. Olha só quem tá por aqui, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Morro do Chapéu, um polo que tá conosco há muitos anos, né? Só que eu não tava nas nossas aulas não, hein? Ribeiro Galeota, Ribeiro Gonçalves, né? Comunidade Galeota, eu acho. São Gonçalo do Piauí, top. Uruçuí, aí nós temos aí 3 polos de Uruçuí, sejam todos bem-vindos. Muita felicidade, muita alegria partilhar e participar dessa aula com vocês, tá bom, meu povo? E aí, eu queria saber se tá tudo ok por aí, se tá todo mundo bem, se as faringites já chegaram em vocês. Gente, meu nariz tem sangrado todo dia, só pra vocês terem ideia o quanto que o clima tá bem seco. Então, ó, hidratação, vocês não podem deixar de beber água, tá? Esse período, ele realmente é um período bastante impróprio, né? Ele é muito ruim para quem tem problemas respiratórios. Quem não tem já é ruim, imagina quem tem, né? Então, é muito importante a hidratação, tá? Eu tô bebendo bastante água. Só para vocês terem ideia, eu bebo uma garrafa de água por aula e tem dia que não dá. Por aula. Se eu der 10 aulas, são 10 garrafas de água, gente. Mas assim, senão não rola, né? Não rola aula de jeito nenhum. Eu não consigo mais falar sem beber água. Porque fica muito desidratado, a garganta fica bem seca, tudo aqui seca. Gente, os benefícios da água vão para muito além. A gente acha que é só matar a sede. Matar a sede é um sinal de desidratação. O ideal mesmo é que a gente beba água sem sede, né? A gente tem um péssimo hábito, não é cultural nosso andar com garrafa de água, não é cultural beber muita água, e isso realmente é muito ruim. E uma das coisas que acontece, que é muito ruim pra gente, quem não tem o hábito de beber muita água, é ter o intestino preso, né? O intestino realmente fica bem preso, você não consegue ali fazer o trânsito intestinal girar rápido, né? O trânsito intestinal fica paradinho exatamente por essa disfunção da água, tá? Então, quem puder não, todo mundo pode, beba sua água, tenha a garrafinha. E aí eu dou uma dica, fica marcando enche uma garrafa e marca quantas você vai beber. Existe um cálculo, tá, gente, para saber quanto você tem que beber por quilo de peso. Agora, eu não recordo, mas, por exemplo, o mínimo de água é 3 litros, o meu mínimo, tá? Agora, eu não lembro qual é o cálculo, mas depois eu posso passar para vocês. Mas, se vocês tiverem muita pressa em procura no Google que vocês acham rapidão. Tem um cálculo para fazer de quanto de água você tem que consumir por dia, o mínimo, tá? Vocês podem consumir bastante água. Por que eu tô falando disso, gente? Porque a educação física, ela é uma disciplina que tem uma necessidade de abordar esses temas, tá? E principalmente agora que nós estamos nesse clima muito seco, porque vai já entrar amanhã, né? O famoso o quê, galera? O que é que entra amanhã, hein? Né? BRO Bro, né, galera? BRO Bro. Certo? Mas hoje, galerinha, nós vamos falar sobre o quê? Práticas corporais de aventura, só que hoje essa aventura é o quê, gente? Urbana. Prática corporal de aventura urbana.
E aí, meu povo, eu quero saber se tem alguém aí na sala de vocês, na cidade de vocês, que anda de skate. Alguém conhece alguém que anda de skate aí na cidade de vocês? Alguém já andou de skate, gente? Alguém já caiu, bateu a cabeça andando de skate? Sim ou não, pessoal? E aí, meu povo? Alguém já andou de skate, meu povo? Gente, o chat está extremamente parado, né? Não tem ninguém aqui no chat, os polos estão conectados. Ah, galera de Uruçuí, não, né? Não é possível ter esse monte de polo e esteja todos parados. Então, meu povo, o que é o skate, né? Que modalidade é essa, professora? Eu não conheço. Ou eu nunca vi. Não sei nem como é, né? Nunca andei. Então, gente, o skate surgiu aí na década de 1950 no estado da Califórnia. Aí vocês vão me perguntar, professora, essa modalidade, ela apresenta, né? Apresenta riscos, ela é perigosa. Gente, engraçado é que todo mundo tem na realidade um fascínio quando vê skate, querer subir em skate, né? Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o skate, mas eu já tive várias oportunidades e toda vez que eu vejo um skate, eu subo na prancha. Aí vocês vão me perguntar por quê? Existe realmente um fascínio. Primeiro porque o skate, né, a galera de Uruçuí está dizendo que não. O skate ele é uma modalidade que tem realmente aqueles riscos que a gente vai comentar mais à frente. A gente vai comentar quais são as principais acontecimentos, na realidade, os principais possíveis traumas que pode acontecer no skate, tá? Mas, gente, o skate, ele surgiu exatamente de uma necessidade dos surfistas quando não tinha ondas para surfar. E aí eles ficavam ociosos, aí decidiram, olha, por que a gente não surfa no asfalto? Aí pensaram, o que a gente pode fazer para transformar essa prancha numa prancha de asfalto? Aí eles pensaram nas rodas dos patins e colocaram uma prancha de madeira e colocaram nessa prancha o patins, né, as rodas de patins. E aí eles criaram o que nós chamamos de sidewalker surf, que é o surf do asfalto, certo? Então esse sidewalker surf foi a primeira aparição aí do skate. Mas, gente, vocês estão me deixando muito só nessa aula, eu tô ficando com medo já. Eu gosto de aluno participando da aula. Quando eu fico só, eu fico assombrada, como diz a minha filha, né? Antônia Araújo aí de Parnaíba, bom dia. Sejam bem-vindos. Gente, agora falando de skate, eu queria que vocês dissessem pra mim, né? Dissessem aí pra mim, gente, professora, se vocês sabem, né, o que foi que aconteceu para essa modalidade adentrar nas Olimpíadas. O que foi que levou essa modalidade a adentrar nas Olimpíadas? Pessoal de Uruçuí está
tá pedindo, né, para copiar. Gente, tudo é para copiar, tá? Tudo é para copiar. Agora sim, pessoal, se vocês tiverem muita... Ó, os slides vão ficando tempo na tela. Se ficar muito rápido, vocês depois podem acessar esse material posteriormente, tá? Ele fica disponível lá no site do Canal Educação, que é um site, uma plataforma para vocês pegarem o material, certo? Então, o que foi que levou essa modalidade a adentrar nas Olimpíadas? Vocês sabem, por que vocês acham, o que vocês acham que motivou o skate a adentrar nas Olimpíadas? E aí eu vou deixar um tempo aí para quem quer copiar, mas esse tempo é para vocês responderem. Eu entendi, pessoal de Uruçuí, que a maioria não tem, aqui nem tem, todos têm internet, entendi. Então, ó, vai copiando o que dá, tá certo, pessoal de Uruçuí? Elza Pinto, bom dia. E aí, galera, vocês vão copiando tudo, tá? Tem muito tempo para copiar, é 1 hora de aula, tá tranquilo. Não deixe de copiar, vão copiando tudo, certo? E aí eu quero que vocês respondam aí o que motivou esse esporte a entrar nas Olimpíadas. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem aí a minha pergunta. Vamos lá. Pessoal, então, gente, para uma modalidade tornar-se olímpica, né, muitas pessoas nem sabem disso, mas existem vários critérios, tá? O primeiro critério é a adesão dessa modalidade em vários continentes, né? Vários países praticando, isso ser uma referência, isso se tornar muito importante. E aí, o esporte, ele precisa ter um certo destaque, certo? Precisa ter um certo destaque. Mas algumas modalidades que são chamadas de esportes de aventura não entravam, nós estamos dentro do bloco de práticas corporais de aventura, né? Então, essas modalidades, elas não entravam dentro do critério, tá? Dentro do critério ele não entrava dentro dos critérios dos Jogos Olímpicos, exatamente pelas questões de logística e tal. Só que, o que aconteceu? Os esportes olímpicos virou febre, né? Viraram febre, aliás, desculpa, os esportes radicais viraram febre, né? Os esportes de aventura se tornou algo
a gente já vem falando deles aqui há alguns dias, né? Se tornou algo assim, boom, né? Virou uma febre internacional. Então, as pessoas tendem a gostar muito de esportes radicais e tendem a querer praticar muito. E aí foi quando esses esportes começaram a ganhar bastante repercussão e o Comitê Olímpico Internacional avaliou que os esportes radicais, os esportes de aventura, deveriam fazer parte do cenário olímpico. E aí entraram nessas Olimpíadas, que também são chamadas práticas urbanas também, né? Entraram o skate e o surf. O surf entrou exatamente nessa Olimpíada, na última Olimpíada, entrou o skate, entrou o surf também. Gente, e para as próximas Olimpíadas vai entrar o break, que é uma dança. Vocês já sabiam disso, que o break vai entrar nas próximas Olimpíadas? E por que o break vai entrar nas próximas Olimpíadas? Gente, a dança há milhares, né? Há muitos anos atrás, ela saiu das Olimpíadas. Saiu das Olimpíadas, só que agora ela vai voltar. Né? O breaking vai voltar com o break. O palco onde vai acontecer as próximas Olimpíadas é no país da França, né? Em Paris. A cidade olímpica vai ser em Paris. E a competição vai acontecer ali na frente da torre. Eu até já andei vendo, né? Como é que vai ser e tal. E é muito massa o quanto que essa modalidade ela vai ganhar bastante repercussão, né? Ganhou bastante repercussão o skate, não só o skate, né? O skate, o surf atraíram muitas pessoas. Aí um detalhe muito importante, né? Depois que o esporte ele entra nas Olimpíadas, todo mundo pergunta assim, professora, todo esporte olímpico? Não. Né? Eu já falei aqui em outras vezes, mas eu sempre falo isso para que mais pessoas alcancem isso. Gente, nem todos os esportes, não cabe todos os esportes na competição das Olimpíadas, porque a competição tem hora e dia para acabar. Então, eles têm que filtrar muito o que é um esporte olímpico e o que não é. Tá? E uma das coisas que é critério para tornar esse esporte olímpico é a adesão desse esporte nos países. Então, se um esporte ele é muito popular num país, mas ele não é conhecido em outros países, esse esporte não tem chance de ser esporte olímpico. Porque um dos critérios, se for modalidade masculina, é pertencer a 4 continentes, tá? Tem que pertencer aí a 4 continentes. Se for feminino, tem que pertencer a 3 continentes. Ou seja, tem que estar pelo menos em 3 continentes. E a gama de países é 50 países para feminino e 70 países para masculino. Vocês viram aí o tanto de países que tem que estar. Ou seja, é muita gente praticando. Tá? Então, não basta ser populoso, ele tem que ser muito conhecido. Então, por exemplo, a língua mais falada do mundo, qual é? Vocês sabem a língua mais falada do mundo? Bom dia, José William. Vocês sabem qual é a língua mais falada, pessoal de Uruçuí aí que está compartilhando com a gente no chat? A língua mais falada, gente, qual é? Alguém sabe? Gente, a língua mais falada é mandarim. Mas a língua mais conhecida é o inglês. Entenderam agora? Então, não adianta o esporte ele ser mais praticado. Ele tem que ser mais conhecido também. Então, esses países têm que estar aderidos aí a essa prática. Ou seja, quanto mais países conhecerem a modalidade, mais ele é praticado, né? Obviamente, ele vai ser mais praticado, vai ser mais conhecido. Certo? Então, gente, sobre a história do skate, ainda tem
Pessoal, a partir de 1960, tá, o skate se tornou mais popular e os equipamentos começaram a ser evoluídos, né? Eles começaram a melhorar esses equipamentos. Então, só para vocês terem ideia, no início, as pranchas, elas eram retangulares, ok? E foi Larry Stevenson, foi o criador da marca Macaha. E foi a partir disso aí que ele começou a fabricar skates com pranchas muito parecida com as pranchas de surf. Ou seja, gente, a prancha, ela tinha um formato mais retangular, né? Ela não tinha um formato de prancha de surf. E só depois é que essa prancha, ela foi ganhando aí um formato mais parecido aí com as pranchas de surf, certo? Meu povo, essas curiosidades, vocês vão dizer assim, professora, isso não é importante, né, saber. Olha, vou contar um babado aqui para vocês. Vou contar um babado que só o Canal Educação traz para vocês. Só o Canal Educação. Eu trabalho com o Enem, tem 10 anos, aliás, 12 anos que eu trabalho com o Enem. 12 anos trabalhando na prova do Enem, 12 anos acertando os conteúdos da prova. Gente, eu sabia que ano passado, nas Olimpíadas, tinha acontecido o skate. E a prova do Enem que vocês vão fazer, daqui a 2 anos vocês já vão fazer, e quem quiser já pode até fazer próximo ano, como trainee, tá? Mas valendo mesmo, vai valer daqui a 2 anos. A prova do Enem, ela tem uma dinâmica de colocar conteúdos muito atuais, certo? E o skate tinha acabado de entrar nas Olimpíadas. Foi a primeira aparição do skate aí nas Olimpíadas, como modalidade, como competição, porque às vezes eles aparecem como apresentação, tá? E eu não me recordo se ele teve, eu acho que sim, teve, eu não tô lembrada agora qual foi o ano que o skate entrou como apresentação, mas teve. Aí, minha gente, o que acontece? A prova do Enem, a gente estava aqui com um cronograma de aulas, eu falei de skate, falei das modalidades de práticas corporais de aventura, e a prova aconteceria num domingo, tá? E eu dei aula numa quinta-feira falando de skate. Gente, esse material todinho que vocês estão vendo sobre a história caiu numa questão do Enem. E eu falei na hora da minha aula da probabilidade daquela questão cair. Eu falei, gente, ó, o simples fato de ter sido Olimpíadas e de ter acontecido recentemente, nós fomos até medalhista. E um outro detalhe, a importância do skate para a sociedade como esporte de aventura é muito grande. Então, a probabilidade de cair uma questão dessa é altíssima. Eu falei isso na quinta, gente, a prova foi domingo. Tava lá, em questão de skate. E sabe o que caiu? Exatamente sobre a história do skate. A história do skate. Então, galera, por mais que a gente ache bobeira... essa professora... Eu adoro falar de história, gente. Nunca gostei de história na minha vida. Mas adoro contar a história das modalidades, né? Esse cara aqui foi o cara que idealizou as primeiras pranchas de skate já no formato, olha aí o formato já de prancha de surf, tá? Então, como surgiram aí mais skates sendo fabricados, mais skates foram desenvolvidos, eles começaram então a organizar os primeiros campeonatos. Gente, o que gera mesmo é os campeonatos, a galera começa a querer participar. Então, a partir do momento que eu tenho muitas competições, né? A partir do momento que eu estou organizando muitas competições, isso vai favorecendo, tá? Vai favorecendo aí vamos dizer, o desenrolar, né, da modalidade. Então, na década seguinte, 1970,
Os skatistas, eles passaram a utilizar as piscinas vazias com fundo arredondado como pista de skate. Olha que louco, gente, o Ralph do skate. Os primeiros Ralphs do skate, que é aquelas pistas de skate, o nome daquilo dali é Ralph, tá? Elas foram as piscinas vazias. Louco, né? Então, nesse período, gente, eles utilizavam as rodinhas de ferro. Foi aí que as rodinhas de ferro, elas deslizam, né? Não tem aderência. E aí elas foram substituídas por esse material, que é o poliuterano. O que tornou a modalidade a ficar mais difundida. Sabe o que foi que caiu, gente, na prova? Sabe o que foi que caiu? O texto falava um pouquinho da origem, né? E foi falar sobre o quê? Isso aqui, gente, parecia que quem assistiu a minha aula, parecia que eu tinha realmente visto a prova, viu? Caiu o texto igual, gente. O texto estava igual. Igual. Falando do surgimento do skate e falando das rodinhas de poliuterano. Aí, meu povo, eu pergunto para vocês, né? Agora a gente vai fazer uma reflexão sobre as aulas de educação física. Nós entregamos muito conhecimento, nós entregamos muita informação, mas isso é um critério, um cuidado muito especial que a gente faz nas nossas aulas. Nós entregamos muito, nós temos a necessidade de entregar muito. Então, às vezes tem muito material, né? Os alunos ficam me perguntando, professora, eu não consigo copiar tudo, né? Porque realmente é muita coisa que a gente entrega. Vocês podem também ficar fazendo sínteses, né? Fazendo resumos, a gente vai falando aqui, vocês vão anotando o que você achar que é mais importante, tá? Vocês podem ir anotando aí algumas coisas que é bem interessante também. Então, minha gente, vocês estão aqui assistindo a aula, imagina, vai estar lá na prova de vocês o que a tua professora acabou de falar. Isso não tem preço, gente. Isso de verdade não tem preço. Eu confesso para vocês, quando eu fiz vestibular, na minha época não tinha ENEM. Eu fiz vestibular, eu ficava fascinada como os professores, né, decifravam as provas, né? Mas isso de verdade, gente, é um dom. Não é todo mundo que consegue. Você vai me perguntar assim, professora, que dom é esse? É um dom de amar o que faz, né? E se dedicar a isso. Porque esse dom não é um dom sobrenatural, é um dom de gostar do que faz. É um dom de apreciar muito o que faz e ter uma necessidade de colocar isso muito para vocês, né? E essa entrega desse material, essa entrega para o aluno é super importante. Pessoal de Cajazeiras, bom dia. Porque ele deixa a gente Quando eu vi a prova que tinha acontecido esse fato, né? Quando eu vi a prova, gente, eu fiquei tão emocionada. Eu sempre fico muito emocionada, né? Eu fico louca, eu fico na ansiedade sem fim para ver a prova. E quando eu acesso à prova que eu vejo, realmente fico muito conformada com todo o trabalho que a gente faz.
Pessoal, eu tava vendo aqui o microfone, tá? Vamos ver se parou agora. Nos anos 80, gente, a modalidade do street, ela começou a ser desenvolvida com o uso de rampas de madeira, tá? E essas rampas, elas não eram comum, esses locais, até então não era comum que o skate fosse praticado. Eles começaram a desenvolver, gente, as primeiras rampas de madeira, em 1980. Como o esporte do skate se tornou febre, né? Se tornou febre. O skate, ele não é mais só uma modalidade, não é mais uma prática. Eles têm uma cultura de vida. Eles têm roupas, eles têm gíria, eles têm cultura própria. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, o que é cultura? São hábitos, né, deles, são características deles que define aquele pessoal, né, aquela população. Então, por exemplo, se eu disser assim, qual é a cultura do brasileiro? Né? O que é cultural no brasileiro? O brasileiro gosta de comer arroz com feijão. É cultural do brasileiro comer batata? Só se for frita, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de tomar café com batata. Quem toma café com batata aqui de manhã cedo? Ninguém. Só os crossfiteiros, só o marombeiro que come batata. Mas, no geral, o que a gente come de manhã no café da manhã? Pão, café, leite, né? É popular da gente comer cuscuz, aqui no Nordeste, cuscuz. Mas, por exemplo, o skatista, ele tem hábitos e tem cultura própria, né? Que é a gíria, é roupa. A roupa deles é bem característica, né? A gente olha e já sabe que é a roupa de skatista. Então, galera, na década de 90, foi aí que começou a ganhar bastante projeção mundial. E aí, o Tony Hanks, né? Que foi aí o maior, Bom Dia Alencar, foi o maior skatista norte-americano. Daí, gente, o negócio só bombou. Ele foi considerado aí o maior skatista de todos os tempos. Ele foi que estrelou os jogos eletrônicos. O Tom Hanks Pro Skater, lançado em 1999. E foi aí que estourou de verdade. Então, os jogos e as transmissões dos campeonatos começaram a se tornar cada vez mais popular, começaram a ter muitas transmissões. Inclusive, quando tem campeonato de skate, as TVs abertas hoje, TV aberta, gente, são os canais abertos, né? Não é aquela TV fechada. TV fechada que eu chamo, gente, para quem não sabe, a TV paga. Para você ter determinados canais, você paga. Por exemplo, tem uns canais que eu gosto de esporte, que são de esportes de aventura, só se você pagar aquela operadora de canais fechados para você assistir aqueles canais, certo? E, galera, tem um detalhe muito importante, tá? Essas transmissões, elas começaram a ficar mais popular, como eu falei para vocês, e começou a ficar no canal aberto. E isso tornou, ou seja, se tá no canal aberto, se mais pessoas têm capacidade de assistir, isso vai se tornar cada vez maior. Então, quem pode assistir os esportes, os skates, por exemplo, quem passa na Globo no Esporte Espetacular, dia de domingo. Quem já assistiu aí? Eu quero saber. Gemima? Gemima disse que deve ter algum BOzinho aí, né? Nos equipamentos. Então, galera, quem já assistiu aí dia de domingo no Esporte Espetacular? Eu já assisti várias competições nacionais e internacionais de skate sendo transmitido ao vivo. Então, galera, desde 1995 a ESPN transmite os X Games.
que ajudaram aí, principalmente, foi o X Games, gente, que difundiu aí mais ainda esse esporte. E a ESPN, que é um dos canais que eu mais gosto de assistir, é um canal só de esporte top, tá? Vai fazer transmissão de muita coisa legal, muita coisa importante, certo? Gente, e aí o skate bombou, tá? Skate bombou, o skate tá... Aí a gente vai falar dessa menina agora, né? Da nossa Raíssa. Meu povo, aí lá e vem a história do skate no Brasil. Então, em 1960, né, quando ele começou a ser praticado, veio para o Brasil em 1970. Em 1974 foi inaugurada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a primeira pista de skate, ó, da América Latina. Nós somos referência aqui na América do Sul, na América Latina, na criação da primeira pista. Daí, gente, nos anos seguintes, começaram aí as primeiras competições organizadas aí entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde se localiza realmente os grandes centros do povo que gosta muito de skate, tá? E foi construída a confederação, foi fundada somente no ano de 2000, que é a CBSK, tá? Mas alguns skatistas já haviam conquistado nome internacionalmente e só depois que foi criada a confederação. Agora vocês vão me perguntar, professora, eu não entendo nada de confederação, não entendo nada disso. Gente, a confederação, ela é uma organização que dá regimento, da ordem, das leis, da ética, que organiza competições nacionais, que envia atletas para competições internacionais. Então, essa confederação, ela deve existir em todos os países, e esses países, eles vão percebendo, tá? Eles vão percebendo aí a necessidade de se organizar, de organizar aquele esporte. Então, todo atleta profissional, ele faz parte de uma federação. Essa federação, ela organiza esses atletas, aliás. Cada federação tem a federação regional, federação nacional e aí tem as federações internacionais. Dentro dessas confederações vai estar ali todas as federações, tá? Essas federações, gente, elas vão catalogar quem é o atleta tal. Olha, aqui nós temos dentro da nossa federação 300 atletas profissionais de skate e 400 atletas amadores. Aí cada atleta, eles fazem esse levantamento, eles estão associados a essas federações, exatamente para ser concebido esse atleta, e esse atleta, ele passa a ser, vamos dizer, gerenciado por essa federação. Então, atleta tal vai competir em tal lugar, eles vão organizando os campeonatos e aí, se for passando, aquele atleta vai seguindo viagem, né? Vai buscando aí outros lugares. Gente, aí um dos principais atletas de todos os tempos aqui, o Bobby Burskis, né? Que é o maior skatista do mundo hoje. Ele é considerado um dos maiores skatistas do mundo. O Burskis, gente, ele foi o maior medalhista na história dos X Games, com um total aí de 30 medalhas. Atleta brasileiro, né? Entre outros atletas brasileiros, ele ajudou muito a atrair mais praticantes, tá? A modalidade. E aí, a partir de então, gente, começaram a difundir muito o crescimento do skate, começou a expandir rapidamente. Hoje, muitas crianças fazem a prática do skate
E nós temos aí o grande nome, eu coloquei em todos os slides praticamente ela, a Raíssa. Que essa menina, eu não tenho nem o que... Olha, eu fico até arrepiada de falar nela. Ela é simplesmente sensacional. Ela é uma menina fora do tempo, fora da caixa. Eu gosto de falar de mulheres fora da caixa, porque algumas são assim, né? Eu também fui assim, fora da caixa desde sempre. Não gostava de estar dentro dos padrões, não, gente. Mas, infelizmente, eu vivi uma outra geração. Vocês têm uma oportunidade hoje de viver um momento totalmente diferente. Uma realidade onde vocês têm muito mais voz, onde vocês não são tolhidas, não são barradas por preconceitos que antes a gente era muito barradas, né? A Raíssa é um exemplo, é uma menina que desde pequenininha deslizava já andando de skate, ela é simplesmente sensacional. E eu não tive a oportunidade de andar de skate porque meus pais não deixaram, né? Não deixavam, exatamente por conta também do perigo, né? Que o skate ele é realmente bem perigoso. Mas está aí o exemplo da Raíssa, que deve ser seguido. Ela fugiu dos padrões, ela não queria brincar de boneca, ela queria andar de skate. E essa garotinha sobe nas pranchas e arrebenta por onde passa, inclusive foi medalhista nas Olimpíadas de Tóquio, ganhou a prata, gente, a primeira edição, a menina mais jovem do Brasil a ganhar uma medalha olímpica, né? Ela tem 13 anos quando ela ganhou a medalha olímpica. A história dela é sensacional e é baseada exatamente vamos dizer, nas possibilidades, nas nossas possibilidades, e sair da caixa, né? Sair da caixa é sair de um padrão. A gente não precisa estar dentro de um padrão, a gente pode ir muito além, né? Não falo isso só para as meninas, eu falo para todo mundo. Eu admiro muito, eu trabalho presencialmente, eu tenho alunos presencial que têm contato comigo. Quando eu tenho uma oportunidade de falar sobre sair de um padrão, eu falo para todos, você não precisa ser igual, você pode ser diferente. Acho o máximo quando os alunos me questionam coisas e eles me botam muito na parede, eu deixo super à vontade. Eu sou literalmente muito aberta a essas falas. Porque eu vejo que a gente tem um olhar, um olhar que eu estive há alguns anos atrás, um olhar que deixava a gente meio retraída em buscar algumas coisas diferentes, né? Então, o esporte, ele cresceu absurdamente, né? E aí, Raíssa começou a ir para as primeiras competições. Ela é muito... Gente, quem puder, assista um vídeo dela. Pode assistir até o das Olimpíadas, que é muito massa. Só para vocês terem ideia, geralmente, né, a criança, quando quer ter acesso a um skate, a gente tem logo a preocupação. Mas a fase mais interessante para você aprender uma habilidade motora é na infância, tá? Então, quanto mais cedo você tiver contato com uma habilidade motora, mais top você vai ficar, né? Quanto mais acesso a essa habilidade motora, mais especialista você vai ficar. Foi o que aconteceu com ela. Ela, aos 13 anos, já estava na Olimpíada. Olha o nível da garota, né? E recentemente ela ganhou aí medalhas no Mundial de skate. Ela não para. E ela já está escalada, convocada para as próximas Olimpíadas, para a Olimpíada de Paris. E eu acredito muito que ela vai ganhar medalha de ouro, gente, com a projeção que ela tem aí. Ela é muito, muito, muito fera, certo? Então, no Brasil, as pesquisas do Datafolha de 2009 apontou aproximadamente 4 milhões de praticantes de skate no país, no Brasil, gente. 6 anos depois, esse número já havia saltado para 8,5 milhões. Agora, olha só aqui, né? Desses 8,5, 81 são homens e 19 mulheres. A maioria dos praticantes, 36%, tem idade aí entre 11 e 15 anos de idade.
Olha que massa. Ainda bem que está começando jovem. Mas a Raíssa começou bem antes disso, viu, gente? Ela era bem novinha, ela era pequenininha mesmo. Eu não tenho certeza da idade, eu não sei se foi 6 ou 7 anos que ela começou a andar de skate. Mas foi muito nova. Crianças até 10 anos são 26%. Adolescentes e jovens entre 16 a 20 somam mais 21%. E 17 tem 21 ou mais. 17% de 21 a mais. A idade média dos praticantes, a idade média é 15 anos. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre as regras, tá? Para a gente entender que existem algumas diferençazinhas aí. Algumas pessoas nem sabem, mas existem diferenças, né? Todo mundo pensa que é só subir na prancha e sair andando, né? Mas não é, galera. Então, não há uma regra que estabeleça aí uma receita do que se deve fazer para vencer. Então, o skatista, a coisa mais importante para o skatista é a criatividade. E o desempenho dele nas manobras. Então, os juízes, eles vão avaliar a precisão e a dificuldade. Então, lá na ginástica, por exemplo, na ginástica artística, na ginástica rítmica, o que é que vai ser levado em consideração, né? É o salto que o atleta vai fazer, o grau de dificuldade e a precisão dele, ou seja, a técnica dele. A precisão é a técnica. Então, quanto mais difícil o salto que o atleta vai fazer com a técnica perfeita, mais pontos esse atleta vai ganhar. Do skate não é diferente. Então, por exemplo, quanto mais difícil for a manobra, quanto mais precisão nessa manobra, mais técnica nessa manobra, mais pontos esse atleta vai ganhar. Então, nas competições do street, dos X Games, gente, é porque nós temos as competições street, tá? E temos outro tipo de competição também, que a gente vai já falar. Então, por exemplo, no street, eles vão avaliar a dificuldade, a originalidade, a criatividade e a variedade de manobras, né? Agora, gente, detalhe, isso tudo tem que ser realizado de forma fluida, de truques individuais e o uso do curso, dos obstáculos do curso. No vertical ou no big air, nós temos aí a competição street, no vertical e no big air, ou mega rampa. Big air, gente, é a mega rampa. O skatista campeão é aquele que alcançar a maior nota depois de um número pré-determinado de descidas. Eles vão ter ali um número X, e aí quem realizar maior pontuação é que vai ganhar, certo? Os competidores, eles são julgados com base na execução agressiva de manobras, tá? Então, quanto mais top aquela manobra for, quanto mais sensacional ela for, maior o grau de dificuldade, variedade, continuidade, gente, essa fluidez, aquela fluidez da manobra. A originalidade de estilo, tá? Amplitude da manobra e o uso da rampa corretamente. Então, tudo isso é avaliado para a execução, tá? A execução aí do manejo do skate. Então, no Brasil, estabelece regras, o Brasil, a Confederação Brasileira, estabelece diferentes regras para cada modalidade. Então, quais são? Vou mostrar para vocês aqui as modalidades, então, porque eu falei de algumas, mas vamos ver aqui, para a gente finalizar nossa aula, as modalidades aqui que nós temos. Freestyle, gente, freestyle é exatamente, o próprio nome fala, free significa livre, estilo livre. Downhill speed. Downhill é descida e speed de velocidade, ou seja, descida com velocidade. Downhill slide
Slide é deslizando. A descida com contorno de manobras. Aliás, contorno de obstáculo. Então, nós temos freestyle, downhill, descida rápida, descida de manobras, tá? Slalom, vertical, street, park, mini rampa, mega rampa ou big air. Gente, o que tá nas Olimpíadas, street e park, tá? São os dois estilos, são as duas provas que apareceram nas Olimpíadas, ok? Gente, não dá tempo fazer muita coisa. As pessoas acham que, por simples fato que está nas Olimpíadas, as pessoas acham que tem que atender a tudo, e não é, tá? Então, o que é mais, vamos dizer, cômodo não, mas o que é mais atrativo ao público, né? Isso é levado em consideração. Tudo isso é levado muito em consideração, certo? Então, o freestyle, nós temos, é a modalidade mais antiga do skate. Tem manobras feitas em sequência no chão. O maior responsável por inventar manobras foi o Rodney Mullen, tá? E nas competições de freestyle, regulamentadas pela Federação Brasileira de Skate, os skatistas são avaliados em 4 quesitos: técnica, consistência, aspecto artístico e variedade. Ok, galera? Então, como eu falei para vocês, o freestyle é aquele tipo de competição que é livre. Downhill speed, como eu tinha falado para vocês, é uma descida de ladeiras, como é speed, é velocidade. A maior velocidade possível. E o tempo é cronometrado. No downhill slide, eles vão descer em alta velocidade, fazendo manobras de derrapagem, que é exatamente aí o nome de slide, ou seja, eles vão fazendo manobras, tanto com o pé no skate, como se apoiando no chão. Slalom. O slalom, gente, tá aí a foto. É uma descida de downhill, só que eles vão fazendo um circuito de cones. Da esquerda e da direita. Então, eles vão fazendo isso também de forma cronometrada. O vertical é uma descida no skate de forma vertical. É uma pista no formato de U, tá? Que chama de half piper. E essas condições, gente, eles vão trabalhar aí a inclusão de rolins, cânions, extensões, trilhos, paredes e a terra corrimão. Para quê? Para ajudar na manobra do skate. E nesse caso aqui, as manobras podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica das pistas. Street, olha só, o street é a modalidade mais praticada em todo o mundo. Os bancos, corrimões e escadas são usados como obstáculos para o skate. É aquele tipo que vai fazer a simulação de uma praça, tá? Essas duas modalidades de skate, né, foi disputada aí nas Olimpíadas de Tóquio, só que não foi em 2020, todo mundo lembra, por causa da pandemia, foi em 2021, né? Parque, gente, ela é uma das mais novas, mas também o parque é uma das que traz muita atração, tá? Ele tem um bowl com complexidade, ele faz transições acima de 3 metros, banks e alguns elementos do street também. Os obstáculos interagem, né? Ou seja, eles não se desconectam, eles ficam conectados. E o skatista consegue completar uma manobra e entrar em outra transição para emendar uma na outra. Ou seja, eles não têm que parar, tá? Como eu falei para vocês, essa também foi uma modalidade que foi apreciada lá nas Olimpíadas, tá bom? Gente, então finalizamos por hoje. Beijo no coração de todo mundo. Beijo aí pro pessoal de Uruçuí. Deixa só ver os polos, Flávio, por favor. Bora lá. Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu, Elesbão, Ribeiro Galeota, São Gonçalo e Uruçuí. Beijo, até mais, até quarta. Tchau, tchau.